corrigir o que ficou torto. Então, a sabedoria discriminativa. Desculpa, sabedoria da causalidade. Então, é o tempo da gente examinar o que foi positivo e ampliar. Olhar o que foi negativo e corrigir. Especialmente é um tempo de nós não nos perturbarmos com a negatividade. A gente vê a negatividade e nós vamos olhar com cuidado para aquilo e tratar de dissolver a negatividade. Mas nós não somos afetados pelo fato de a gente ver coisas negativas, ver coisas problemáticas. Nós não somos afetados. A sabedoria é super importante na vida. É muito importante. Até eu diria para vocês assim, porque pode ser que um ou outro tenha problemas de relação, assim, né? Pode ser. Então vocês olhem com cuidado isso. Né? Essa sabedoria, ela é muito importante. Por quê? Porque a gente nunca vai encontrar uma pessoa perfeita. A gente não vai encontrar. Mas como a gente encontra as pessoas onde elas estão, a gente entende o mundo delas. Sabedoria do espelho. Na sequência, a gente se alegra com as coisas positivas e propicia coisas positivas. Depois tem esse tempo da maturidade, que a gente olha. Quando vem esse tempo da maturidade, a gente reconhece coisas problemáticas também. Mas a gente não desiste, pessoal. As coisas problemáticas que a gente encontra, elas serão vantagens mais adiante. Isso é a sabedoria da causalidade. A gente pega as coisas problemáticas e transforma em vantagens. Por pior que elas pareçam, elas podem ser transformadas em vantagens. Tem muitos exemplos. Agora, nesse momento me ocorreu... não sei se vocês leram Mark Twain. Eu, quando era jovem, eu li vários dos livros dele. Eu gostava muito daquilo. Aí tinha o Tom Sawyer, e a tia dele, que andava sempre pegando no pé dele, né? Não era a mãe, era a tia. Ele era um menino também, então a tia sempre achava que ele tinha que fazer coisas, e era disciplinadora, etc. Aí teve um dia que ela pegou ele e disse: hoje você vai pintar a cerca da casa. Aí deu uma tinta, um pincel. Aí ele se sentou na frente da... Aí vieram todos os amigos, né? Para rir dele, né? Ele, enfim, tinha sido pego para trabalhar. Aí ele pegou aquilo e pintou assim, com gosto. Assim, pintando aquilo maravilhosamente. Assim, né? E degustava aquele pintar. Aí os outros chegaram: deixa eu pintar um pouquinho. Ah, não. Eu só continuo pintando. Aí, resultado. Daqui a pouco estavam os outros pintando toda a cerca e ele comendo as maçãs dos outros. Mas super malandragem, né? Mas essencialmente o Mark Twain vendo como que a paisagem da mente pode trabalhar. Aí tu muda a paisagem e aquilo tudo vira uma outra coisa. Então ele pega a desvantagem, transforma numa vantagem. Né? Então é muito útil isso. Assim. Claro que aqui ele está usando num sentido limitado do samsara. Né? Ele pegou o Amoghasiddha e botou o Amoghasiddha a trabalhar para ele. Assim, né? Pegou o Buda na causalidade e atou no samsara. Assim, né? Mas essencialmente existe essa possibilidade de a gente pegar cada uma das circunstâncias. Vamos supor que vocês vão morrer sob tortura. Né? Essa é uma circunstância que não é muito favorável, assim, de modo geral. Né? A gente pode dizer: bom, se eu sobreviver, eu vou dar seminário sobre como sobreviver em tortura. Né? Assim, eu passei por isso. Né? Agora, se eu morrer, aquilo passou também. Né? Para a próxima vida eu guardo essa capacidade. Assim, né? Então nós sempre temos uma possibilidade de olhar as coisas, mesmo a morte. Né? A gente se aproxima da morte e diz: como se diz, a morte é o justo pagamento de uma vida inteira de um Bodhisattva. O Bodhisattva vive aquilo, muitos esforços. Agora vem o quê? Vem a dissolução da necessidade de ficar preso ao mundo condicionado, fazendo esforços incessantes. Assim, né? Aí vem a morte. Além do mais, a morte tem umas vantagens, porque... deixa eu pensar se tem alguma. A gente brinca assim que a morte, ela
é uma vez só, né? Então a gente tem esse apagamento da ilusão que brota da conexão com o corpo, etc. Isso é super especial, assim, né? Então é uma oportunidade de atingir a liberação, porque nós vamos ter a dissolução do teatro da vida ilusória, né? Nós vamos ter isso. Pode ser que a gente consiga saltar para dentro de um sonho e não ter essa dissolução, né? É um problema. Mas se a gente tiver isso, é super especial. Então quando vocês estiverem morrendo, vocês abram bem o olho, assim, né? Não para olhar para as coisas de vocês, né? Abram um olho interno, assim, para ver o que acontece quando isso se dá, né? Como é que a gente morre, né? Assim, e tentem ver esse aspecto profundo do apagamento da existência e disso reconhecer o surgimento da existência condicionada também. A gente dá um trabalhão, né? A gente tem que viver muitos anos para poder ter uma chance de morrer, né? Morrer lúcido dá mais trabalho, né? Tem que treinar, fazer meditação, aquela coisa toda, de desenvolver uma lucidez, né? E quando vai morrer, amarra um cordão de 5 cores no dedo para não esquecer dos 5 dias de Buda. Morre, não esquecer. Aí, morre, né? Então, será que é possível, no meio de tudo isso, gerar essa lucidez? Manter a lucidez nesse ponto, assim, né? Também a gente vai reconhecendo que tem uma natureza que não envelhece, não muda. A gente vai localizar, nós vamos ganhar isso nesse tempo, né? Então é interessante. Eu aconselho vocês, assim, morrerem em algum momento, assim. Não percam essa oportunidade. Então nós vamos utilizando esse tipo de abordagem, assim, né? A gente é capaz de transformar as coisas negativas em coisas positivas, né? Por exemplo, a pessoa foi demitida do emprego, né? Tem que chamar os amigos e comemorar. Enfim, a pessoa agora tem domínio sobre o seu tempo, né? Assim, é uma grande coisa. Isso é maravilhoso. Agora, de modo geral, as pessoas, elas quando estão no emprego, sofrem. Quando estão desempregadas, sofrem. Quando tem um novo emprego, sofrem. Aí quando está desempregado de novo, sofre. Isso aqui é o contrário. Quando tem um emprego, tu te alegra. Quando perdeu o emprego, tu te alegra. Quando ganha um novo emprego, tu te alegra. Sim. E assim mesmo com o casamento. A pessoa está no casamento, triste. Depois se separa, fica triste. Depois casa de novo, fica triste. A pessoa se alegra porque casou. Quando se separa, se alegra, comemora, né? Aí depois sempre aparecem muitas amigas, assim, quando a pessoa separa, muitos amigos e amigas. Aí depois a pessoa casa de novo, se alegra. E quando separa, se alegra. É assim, né? Esse é o processo. Agora, as 5 sabedorias, elas são muito úteis em qualquer área de experiência que a gente esteja imerso, assim, né? Todas as áreas de experiência, elas são muito úteis. Aí, por exemplo, dentro de uma escola, a gente vai ter o período do acolhimento, vai ter o período de trazer benefícios, tem o período da maturidade sobre o que está acontecendo, tem um período de purificação da causalidade e tem um período de liberação, que é a quinta sabedoria, a sabedoria de Dharmata, que é quando a pessoa também pode olhar toda a escola como alguma coisa construída, toda a vida como uma coisa construída. A pessoa se vê além do currículo, além da escola, além das coisas todas, né? Naturalmente, essa época é a época de férias, né? A pessoa consegue esse tempo que libera, assim, né? Então, é muito interessante. Nessas imagens todas, a gente vê, por exemplo, o Guru Rinpoche, né, sentado sobre um lótus, que está sobre um talo, que está mergulhado na água, e o lodo embaixo. Então nós temos o lodo, a água, que representam as circunstâncias do mundo, ou seja, negatividade e sofrimento. A água é as lágrimas, o lodo é as negatividades. Espantosamente, a nossa natureza livre vai produzir o talo. Em vez da gente entristecer e ficar dominado pela negatividade,
ficar aflito, nós geramos o talo, que é essa aspiração de trazer benefício aos seres. Essa aspiração de trazer benefício aos seres, ela termina eclodindo na flor. A gente também pode pensar que essa flor representa as 5 sabedorias dos 5 Jnani Budas. Ela representa todos os meios hábeis, todas as sabedorias. Aí nós sentamos sobre isso. Nós vamos fazer isso, nós vamos sentar sobre isso. Quando a gente senta, surge essa aura que representa a energia das 5 cores, das 5 sabedorias. E nós estamos dominados por aquilo, nós estamos imantados, energizados por isso. Então vocês olham para Guru Rinpoche está com o olho brilhando assim. Está super bem. Mas tudo isso se dá dentro de um céu. Vocês olham o céu lá. O céu ilimitado. Isso é Dharmata. A natureza do espaço que está além de todas as construções. A gente precisa entender isso, né? Entender essa natureza ampla. Então isso é a sabedoria de Dharmata. Então, eu vou deixar um espaço para alguma pergunta que vocês tenham. Né? A gente segue conversando agora. Então, eu queria falar essencialmente isso sobre 5 sabedorias. Por favor. Lama, assim, as 6 perfeições, pelo que tu falou, ela é mais uma consequência da prática do que uma prática em si. Porque ela pode ser uma prática. Tá. Ela pode ser. Mas... Por exemplo, todas essas qualidades vocês podem transformar em prática. Segundo a minha sugestão, vocês escolherem pessoas, situações, locais e tentarem praticar aquilo naquele lugar, né? Vocês até podem procurar locais físicos, né? Você procura um local que é desafiador. Você senta naquele lugar e olhem. Pode começar com Metta Bhavana, que as pessoas aqui sejam felizes, que elas superem o sofrimento, encontrem as causas da felicidade, superem as causas do sofrimento. Vocês vão indo. Tem grandes transformações internas, né? Vocês podem ir para um lugar, assim como a rua, onde o lugar onde as pessoas estão agitadas, estão nervosas. Vocês veem, as pessoas sejam felizes, superem o sofrimento. Claro que vocês vão sem celular, sem bolsa, sem nada, né? Não precisa nem levar mala. Vocês vão lá, as pessoas sejam felizes, enquanto vocês vão olhando. De repente o olhar muda completamente. Isso é a mandala associada à Metta Bhavana, mandala do amor universal. Né? Metta é amor, né? Bhavana é meditação. Então vocês vão ver isso assim, com esse olho, né? Aquelas pessoas mal encaradas, as pessoas faiscantes, as pessoas lindas, todos eles imersos em grandes confusões, focados, estreitos nos seus mundos, andando de um lado para o outro, que não leva a nada, não leva a lugar nenhum. E as pessoas aflitas, não importa a condição favorável que elas estejam, a condição que elas estejam, todos um pouco aflitos. A gente reza isso assim, né? Eles sejam felizes, superem o sofrimento. E a gente de repente vê as causas do sofrimento operando ali. E a gente aspira, começa a olhar se aquilo é possível realmente superar aquelas causas de sofrimento. Lá pela Santa a gente vê que aquilo é possível. E aí disso podem brotar meios hábeis e formas de trazer esse benefício. Aí o nosso olhar funciona desse modo, né? Aí nós vamos trabalhando, aí nós olhamos com o olhar do Buda Akshobhya. A gente vê as pessoas nos seus mundos, uma a uma. Olha para uma, vai indo. Olhando aquela pessoa, né? Aí brota compaixão, amor, alegria e equanimidade. Aí pode brotar generosidade. Ou seja, se aquela pessoa passar por perto, vai oferecer alguma coisa para ela, se for possível, né? No mínimo, oferecer os bons pensamentos para a pessoa. Então brota generosidade. Aí brota moralidade, tu não vai prejudicar a pessoa. Mas isso é meditação. Tu vai olhando, vendo aquilo acontecer na tua mente. Vai usando aquela mente, posicionando a mente nas várias qualidades. Então, a meditação é a capacidade de colocar a mente nos vários lugares. Assim. Aí a gente vai fazendo isso. Claro que vocês têm que lembrar toda a introdução que eu já fiz também, né?
A gente purificou várias coisas, a gente praticou shamatha, tornou a mente hábil de se colocar nos vários lugares. Né? Então tem esse ponto. Assim. A gente precisa entender aquelas 3 faixas. É muito comum a gente ir por um ambiente externo e ficar operando na faixa 1, ou seja, reagindo às coisas. A gente pode ir por um ambiente externo também aspirando alguma coisa de resultado, de ações que a gente venha a fazer de um modo estratégico. Ou a gente vai para o nível 3, faixa 3, onde nós estamos observando o mundo interno, nosso mundo interno. Nós não estamos ali para reagir às coisas, nem para obter resultados. Nós estamos contemplando o mundo interno. Quando nós estamos contemplando o mundo interno, aí surge a sabedoria que eu posso utilizar como resultado disso. Mas se eu não tiver essa capacidade de contemplar o mundo interno, as sabedorias são completamente inúteis, a gente não tem como acessar isso. Quando a gente está nessa condição da faixa 3, um sintoma disso é o fato da gente não acusar mais as condições externas como causadoras disso ou daquilo. A gente aproveita as condições externas para contemplar os mundos internos nossos. Né? E contempla esse mundo interno para a gente poder depois escolher qual a posição da mente que a gente vai colocar. Essa posição da mente, ela vem e eu posso colocá-la porque eu compreendo que a natureza da mente, enfim, é livre, que ela pode se colocar assim ou desse modo. Então a gente usufrui essa liberdade. É muito interessante quando a gente está dizendo assim que nós estamos usufruindo a liberdade, nós já estamos usando a mandala do Buda Kuntuzampo, Buda primordial. Então tudo que nós estamos falando aqui, nós estamos falando dentro da mandala do Buda Kuntuzampo, porque o Buda Kuntuzampo é aquele que nos permite a compreensão de que a nossa natureza pode ir para cá, pode ir para lá, etc. Isso parece complicado, mas não é. Não é complicado. Eu acho que está na hora de nós realmente entendermos isso e usarmos isso assim, praticamente. Né? Não vejo um problema para a nossa cultura absorver de modo completo isso. Assim, e se apropriar disso e nem precisar citar as fontes, assim, nem precisar citar o budismo. Né? Acho que está na hora assim, de se apropriar dessas coisas. A gente também agradecer assim, os mestres do passado que foram capazes de cruzar por regiões de grande escuridão sem perder essa riqueza. Né? Eles oferecem para nós. E a gente transforma isso em alguma coisa verdadeiramente útil. Né? Naturalmente, a gente sempre tem a possibilidade de pegar essas sabedorias e começar a construir um samsara a partir de qualquer coisa. Né? Mas aí quando o samsara surge o sofrimento de novo. Aí a gente, entendendo o sofrimento, a gente começa a purificar novamente. Quem é que tá? Mas essa parte de como a gente se posiciona, né, faz Metabhavana, a gente está, vamos dizer assim, eu consigo compreender até esse momento, né, executar, enfim, mas as pessoas seguem vindo e a sensação que dá é que, por exemplo, bem simples, assim, a Valentina nasceu, todo mundo queria ver. A sensação que dá é que eu precisava ficar circulando de carro na casa de cada familiar a cada minuto para pessoas se saciarem, não sei, dessa carência, assim. Dava para perceber assim, uma necessidade de Eu estou ver. um pouco carente, porque eu não recebi a visita da Valentina ainda também. Pois é, então a gente adotou até uma postura de assim, a gente vai fazer quarentena, vai ficar quietinho, né? Eu acho isso um pouco egoísta dos pais. Pois é, eu me senti assim. Eu me senti egoísta. Eu acho que tem razão. Mas
eu noto isso para outras áreas da vida, né? Não, isso é só um exemplo, assim. Como não ficar na área 1 e 2, as pessoas vêm com as suas necessidades e a gente só fica... a sensação que eu tinha assim, eu vou ficar inerte. Aí, se eles vierem até aqui, tudo bem, eu recebo, não quero não privar. Mas eu fico respondendo. Aí eu me sinto num, que nem tu falou, assim, fico respondendo a todas as necessidades e fico alimentando o samsara. Então, como não alimentar o samsara? Como conseguir que as pessoas se libertem desse sofrimento que elas, tu percebe, gerar ansiedade, gerar carência, gerar um medo, assim, tá frio hoje, bota ela tá de touca, sabe? Como lidar com tudo que vem. Esse é um ponto bem interessante, assim, que acontece mesmo, né? E eu me lembro da minha sogra, das várias, naturalmente, aí foi também de mãe, assim, né? Minha mãe apareceu com as malas lá e se instalou dentro de casa, né? E naturalmente veio a minha sogra também com mala, e aquilo eu já estava uma confusão aqui, né? Aí eu pensei, elas chegam sempre cheias de razão, né? Elas sabem tudo, né? De modo geral, assim, das mães. Essa coisa que botou touca, tirou, não fez isso, tem um vento, não tem alguma coisa, né? Ela vai pegar isso, vai pegar aquilo, vai ter isso, vai ter aquilo. Aí eu estava lembrando assim, olha, aí eu disse para as duas, né? Digo, olha, vocês erraram com os filhos de vocês, né? Eu vou errar com os meus. Então, se eu dissesse agora eu vou fazer tudo certo, elas não iam concordar. Digo, eu vou errar, então eu tenho o direito de errar porque o filho é meu, né? É um pouco assim, né? Mas a gente não tem como agradar eles, né? Isso pertence ao samsara. Então, faz parte do samsara a impossibilidade da gente satisfazer todos os seres, né? Assim. Então, isso está dentro da sabedoria discriminativa. Eu olho e vejo isso. É impossível, né? Aí nós mantemos um olho de metabhavana, um olho amoroso pelos seres, e a gente vai fazer o que precisa ser feito. Não tem como ser diferente, né? Assim. Se a gente simplesmente seguir os seres como eles estão demandando, não tem solução. Porque eles também não sabem como é que é o caminho, né? Eles apenas demandam, né? Então é melhor a gente seguir como é possível para nós, a gente vai indo. Assim. Mas a gente não guarda aspereza no coração, o amargor, né? A gente guarda, a gente mantém essa ligação favorável. Então no fim todo mundo se sente recompensado de algum modo, e aquilo funciona, mesmo que não esteja tão próximo como gostariam, né? Eu, na verdade, isso principalmente lembrando assim da minha relação com meu pai. Toda vez que eu vou ver ele não está bem, né? Tem algum problema. E eu não consigo assim, dizer, não, tudo bem, vai passar, isso é samsara dele. Eu não posso usar essas palavras porque ele não é do budismo, assim, né? Então, não sei, às vezes tu vai conversar com uma amiga, um amigo, e daí as pessoas vêm assim com todas aquelas cargas de sofrimento, de vivência, e daí tu fica assim, tá, eu escuto, eu acolho a negatividade que está vindo, assim, porque eu sei que isso libera também quando as pessoas falam. Às vezes eu tenho vontade de dizer, o que eu passei a dizer assim, que sabe, tu vai numa palestra, lê esse livro, eu não sei, assim, então a gente está internamente tranquilo, é o que a gente pode oferecer. Na verdade, é como se a gente estivesse ali encontrando a água, encontrando o lodo, né? Precisaria brotar em nós essa aspiração de trazer benefício. Mas a gente não tem o meio hábil, então nós temos uma frustração de não ter o meio hábil, é isso. Mas quando a gente tem a frustração de não ter o meio hábil, a gente refaz os votos, que no futuro eu encontre formas
gerar esses meios hábeis, assim, né? A gente encontra o limite, o nosso limite, a gente encontra, assim, né? A gente aspira que a nossa limitação não traga problemas para os outros. E é muito comum que ela traga. Que os outros cobram de nós coisas que a gente não sabe como fazer. A gente não tem meio. E a forma como as pessoas querem que a gente haja, muitas vezes é claro que não vai dar resultado, não vai funcionar. Então só seguir o que os outros estão aspirando não vai adiantar. Isso com relação às crianças é muito comum, né? Porque eles aspiram coisas que não são interessantes para eles. A gente vai ter que limitar aquilo. Parece que é um exercício de poder, uma coisa grosseira que a gente vai fazer, né? Mas se a gente não fizer, a gente abandonar os outros segundo os impulsos deles, isso é a pior coisa que pode acontecer para eles. A médio prazo, se nós temos uma intenção positiva, uma motivação positiva, as pessoas terminam entendendo. Bom, eu achei muito interessante a questão das 5 sabedorias, e o que eu tenho para minha dúvida tem muito a ver com a colocação dela, porque, por exemplo, eu sou médico psiquiatra, tá? Eu trabalho sempre com o problema das pessoas. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer justamente é a questão do acolhimento. Eu tenho que procurar me desdobrar e poder perceber o que está ocorrendo no mundo daquela pessoa. Aí, a partir do momento que eu sinto isso, eu tenho que discriminar as coisas e poder, na verdade, propiciar uma modificação na vida dela. Às vezes é com medicação, às vezes é com alguma coisa relacionada à psicoterapia. E o que ocorre? O problema é que chega ao final do dia, eu me sinto desgastado, né, bem acabado, assim, pela carga de energia que eu tenho que trabalhar, e muitas vezes a questão da frustração, como ela colocou, de que muitas vezes não se consegue se ajudar, sabe? A gente sai frustrado muitas vezes ao longo do dia. Como lidar com as 5 sabedorias, principalmente para conseguir aquilo que poderia chegar perto de uma certa separação, liberação, para que o sofrimento do outro, ao mesmo tempo, não cause, não se misture comigo, e eu saia também carregando aquela carga, que eu possa ajudar sem poder sofrer junto, né? Essa é uma boa pergunta, muito apropriada, assim, né? Todas as pessoas que lidam com outros tentando ajudar, elas terminam se defrontando com isso, assim, né? Isso é um fato mesmo. Eu acho que precisaria usar a sabedoria do Buda Vairocana, a sabedoria de Dharmata, que, enfim, é alguma coisa assim. Se aquilo não tem solução, está solucionado, né? Numa dimensão sutil, não tem a loucura, não tem o estado psicótico, não tem nada disso, né? Então, a natureza da pessoa, ela não é afetada por aquilo. Se a pessoa morrer sob tortura gritando, ainda assim a natureza dela não é afetada, né? Nós estamos ali tentando ajudar. A gente está ali olhando. A gente não está desligado daquilo. Nós vamos fazer o que é possível. Mas a gente precisaria treinar esse aspecto de a gente ver tudo que está sendo falado e dito, mas sem que haja uma sensação de que nós estamos naquele lugar com aquele sofrimento. A gente precisa ver aquilo de forma íntima, mas a gente não pode oscilar ali dentro daquele samsara. Eu vou dizer, numa linguagem budista, a gente precisaria atender o outro dentro da visão Vajra, dentro da realidade Vajra, da mandala Vajra, ou seja, a mandala do aspecto ilusório da realidade, do aspecto onírico da realidade. Mas quando eu digo aspecto ilusório ou onírico, não tem nenhum traço de dor nisso, no sentido, nenhum traço de crítica, porque as realidades, elas são assim, elas são mágicas, né? Então é como muitas vezes uma mãe, um pai, um avô olha para o sofrimento de uma criança porque perdeu alguma coisa, né? Então a gente olha para aquilo, não pode entrar, porque se a gente entrar naquela dinâmica, nós perdemos a lucidez e a gente vai oscilar ali dentro.
Mas ao mesmo tempo nós não podemos deixar de ver. A gente vê com a sabedoria do espelho, e no entorno a gente entende que aquele mundo todo onde a criança está em sofrimento, aquele mundo todo é um mundo onírico, né? Às vezes a gente tem a capacidade de... Eu vejo pessoas muito hábeis, especialmente com crianças, né? Elas são capazes de tirar a pessoa de uma paisagem e botar em outra, assim, facilmente, né? Então a pessoa está sofrimento em alguma coisa, tu diz, você já viu tal coisa? O outro para, olha, o sofrimento sumiu, porque a pessoa passou para outra realidade, né? Ela passou para outro contexto, e dentro daquele contexto ela está livre daquele sofrimento que ela estava manifestando, né? Então a gente precisa ter uma clareza disso. Mas é muito comum as pessoas, quando trazem os seus sofrimentos, aquele sofrimento é denso. Elas já consultaram todos os vizinhos, todos os amigos, já foram no Google, já olharam tudo, já tem uma solidez com respeito a seus obstáculos, a impossibilidade de superar isso. Às vezes as pessoas têm até um orgulho de dizer, eu já passei por vários terapeutas e não é o senhor que vai resolver isso, porque os outros também não resolveram, né? O meu problema é especial, o meu problema é um super problema. A pessoa vai lá para desafiar o terapeuta, né? Então esse é um ponto. E nós precisamos especialmente desse corpo translúcido, de poder receber aquilo sem balançar, e manifestar compaixão, manifestar um interesse, sem que aquilo vire um jogo. Aquilo, nós vamos manifestar um interesse aquilo como se fossem bênçãos. A gente usa aquilo de forma leve. Essa é a nossa prática, né? Essa é a nossa prática. Por exemplo, quando a gente olha hoje o planeta talvez esteja bem difícil, mas a gente não vai ser afetado por isso, né? Nós nos mantemos funcionando, né? A gente se mantém operando da melhor forma, né? Sem desistir. Tem tempo mais um? Já que você perguntou, eu acho que não tem tempo. Não tem mais. Tem a ver com essa questão também, que esse aspecto da liberdade, né? Que eu queria puxar para a escola, assim, mas isso, claro, vai valer para tanto um consultório quanto para a vida mesmo, né? Que mente que a gente deve estar posicionado para assim, buscar produzir um benefício que estaria dentro de um aspecto mais ou menos da faixa 2, digamos assim, que é uma coisa de projeto, mas com essa liberdade do Vairocana, né? Porque, por exemplo, dentro da escola, né, quando o Lama falou do aspecto místico, e às vezes eu fico... Se tu tiver que falar mal da direção, pode falar. Esse é um bom momento. Assim, tá bom. Esse é o momento. Não, nenhuma reclamação com a direção. Não, assim, porque, por exemplo, quando o Lama falou do aspecto místico, eu fico com a sensação que basta a gente olhar, né? O Lama disse, se a gente não vê, aquilo já está operando, né? O ventilador, por exemplo, né? Ou todos os objetos, ou todos os fenômenos, né? Ou quem está preparando o almoço para nós, ou tudo está dentro da mandala, né? Então, assim, eu tenho a sensação que basta ver, eu sento e vejo. Então, às vezes eu tenho a impressão que na vida cotidiana, que tudo é vida cotidiana, mas enfim, ou na escola, ou no consultório, às vezes a gente faz um esforço, que é como isso, ele de gastar muita energia, faz um esforço que, por exemplo, para a criança, faz um esforço, faz um projeto, que não sei o quê, para ela aprender, sei lá, agora a gente está no bimestre da sabedoria da igualdade, aí faz um projeto que tem a ver com aquilo, que ela vai plantar, que vai criar grupo, que não sei o quê, mas, sabe, às vezes dá a sensação que, por que tudo isso? Não basta sentar e ver? Eu sei que não é, né? Eu sei que a gente está na escola, eu estou na escola, eu quero continuar fazendo isso. Mas que mente que a gente tem que estar para quando for fazer o projeto, não ficar achando que aquilo vai resolver a vida da criança, por exemplo? Eu acho que é parecido com aquilo, né? Ou seja, nós temos uma direção que a gente está indo, a gente está posicionado naquele lugar fazendo aquela influência, produzindo uma influência. Mas a gente não deveria jogar um jogo, ou seja, do tipo se frustrar
se a gente não atingir objetivos, e também trabalhar com objetivos é meio problemático. É melhor trabalhar com motivação, assim, né? Temos a motivação de espelhar aquilo. Então a gente se coloca dentro daquela mandala o mais próximo que for possível e tenta se manifestar ali por dentro, né? No caso da sabedoria da igualdade, a gente sempre pode explorar a possibilidade do outro ver o que está acontecendo com outros seres, né? Por exemplo, com as aranhas, com as formigas, com os pássaros, com os vários bichinhos que a gente vai encontrando. Tentar entender aqueles bichinhos do mundo deles, né? Essa é a sabedoria do espelho, né? A sabedoria do espelho é a base que vai nos permitir a sabedoria da igualdade também, né? É assim. A gente vê agora, nesse período, as formigas estão com fome, né? A gente vê elas atacando outros seres. A gente vê as formigas atacando uma minhoca, por exemplo, elas rodeando a minhoca. Aí, a sabedoria da igualdade é a gente olhar a minhoca também, ver aquelas circunstâncias, né? Então, quando a gente vai olhando nas várias direções, nós vamos percebendo assim, os seres no mundo deles, né? Isso é bem interessante, bem importante, né? Agora as árvores, tem muitas árvores produzindo. Então a gente também olha para elas e vê como que a gente poderia ajudá-las, que no ano que vem elas produzam de novo, né? Assim, que elas estejam bem, né? Assim. Mas o que produz frustração é o jogo. A gente converte aquilo numa ação dos 3 animais. A gente tem um fechamento, tem um esforço e tem um pouco de raiva e frustração, porque o resultado ele não ficou igual. A gente tenta refazer os nossos objetivos para, então, de novo, gerar essas possibilidades. Mas a gente virou um manobrador no meio daquilo, com a frustração inevitável, né? Quando tem a motivação alinhada, tudo vai bem muito mais. Né? Difícil é a situação do terapeuta, né? Porque o terapeuta ele não pode simplesmente deixar de olhar, ele tem que olhar. Mas é muito difícil olhar sem ser tomado por aquilo, sem ser afetado por aquilo, né? Muito difícil. Agora, vamos dizer, num sentido prático, as artes marciais trabalham com isso, né? Porque, por exemplo, quando nós somos batidos, a nossa mente se perturba. Então a gente tem que ser capaz de ser batido sem a mente se perturbar. Que é uma situação dessas, né? Ou seja, a gente está num ambiente, vem o cliente, ele nos bate, porque ele traz alguma coisa que está além da nossa capacidade. E nós olhamos e vemos que o outro não pode ficar assim, alguma coisa tem que ser feita. Então ele nos afeta, porque a gente toma aquilo e a gente quer enfrentar aquele obstáculo. Quando nós estamos lutando, é uma luta dentro do samsara, né? É assim, a gente não pode lutar dentro do samsara. A gente tem que lutar fora do samsara. A gente simplesmente faz o melhor e livre. De modo geral, a gente atua muito melhor, a gente produz muito mais resultados agindo assim, né? Eu conheço um psiquiatra lá em Recife, que ele é um amigo nosso, assim, né? E ele ri um pouco, né? Ele quebra um pouco essa coisa. Um dia ele estava me contando que chegou uma senhora e começou a falar da mãe, né? Porque a minha mãe isso, que a minha mãe aquilo, minha mãe isso. Aí quando ela terminou de falar, ele disse, agora eu vou lhe falar da minha mãe. Aí, ficou assim, eles riram, né? Então é assim. Ainda bem que nem todas as mães ouvem bem assim. Então, nos despedimos. Senão vai esfriar a comida, pessoal. Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama,
juntamente com todos os mestres e todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente. E que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, guerra, fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação sem cessar pela liberação de todos os seres, Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for a sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for a sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for a sua imensa sabedoria, eu, que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito e riqueza e prosperidade crescer, possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para ela.